Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aqui às nossas quintas-feiras, né? Mais uma palestra, hoje, dia 3 de junho, e eu gostaria de fazer uma pequena apresentação, né? Do professor Marcos, que está conosco. Queria muito agradecer, Marcos, a sua vinda aqui, falar um pouquinho, né, sobre esse tema, né, que é um tema bastante importante. Tem muita pesquisa aqui na pós-graduação voltada para a organização do conhecimento, então o interesse é grande dos alunos, dos nossos discentes. Então, eu vou apresentar o professor Marcos Luiz Cavalcante Miranda, né, vou fazer um breve resumo. O professor Marcos, ele é doutor e mestre em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro e BICT-UFRJ, é bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal Fluminense, professor associado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, é docente que atua tanto nos cursos de bacharelado de biblioteconomia, na modalidade presencial e também à distância. Licenciatura também, ele atua, né, em biblioteconomia e no programa de pós-graduação em biblioteconomia, mestrado profissional em biblioteconomia da Unirio. Realiza estágio pós-doutoral em Ciência da Informação pelo Programa Nacional de Pós-Graduação, PNPD, né, da CAPES, no programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, a UF. Atualmente, ele exerce a função de presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, o CFB, é a 18ª gestão, 2019-2021. É líder do grupo de pesquisa Organização do Conhecimento para a Recuperação da Informação da Unirio, membro também dos grupos de pesquisa Organização do Conhecimento do BICT, Excelência, Sustentabilidade e Inovação Social, Engenharia das Organizações Criativas e Soluções Tecnológicas Educacionais da Unirio, Estudos Ônticos e Ontológicos em Contextos Informacionais, Representação, Recuperação e Métricas da Universidade Federal Fluminense, é membro da International Society for Knowledge Organization, a ISCO, Brasil, membro também da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, a ANCIB, membro da Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação, a ABCIM, e experiência tanto na área de biblioteconomia como na área de ciência da informação, em especial voltado à organização e gestão do conhecimento, né? Trabalha com temas como organização do conhecimento, ambientes web, gestão do conhecimento, acessibilidade, patrimônio imaterial, ensino e formação de bibliotecários. Marcos, muito obrigada por estar conosco, e para a gente é sempre um prazer recebê-lo aqui, viu? Você precisa vir mais vezes ao PPGCI, principalmente no presencial, viu, Marcos? Quando a gente voltar dessa pandemia. Com Tá certeza. bom? Tá bom, querido. Eu passo a palavra a você, então. Fique à vontade. Ok, muito obrigado, Marta Valentim, por esse convite. Nesse momento tão difícil que nós vivemos no nosso país, né? Nós temos aí a tecnologia da informação, as plataformas digitais a nosso favor, para que possamos nos sentir mais próximos, né, uns dos outros, né? Não só do ponto de vista pessoal, né? Porque nós temos grandes amigos na ciência da informação, né? E você e o Oswaldo são dois queridos, né? Não só por mim, mas por todos da ciência da informação. Vocês são unanimidade, então é uma satisfação, né, estar aqui com vocês, com esse pessoal maravilhoso da Unesp, né? Eu tive aí há muito tempo atrás, né? Aí, porque eu digo aí, né? Na Unesp. Há muito tempo atrás, né? Já tive em banca, já tive aí a Nancib, né? Então, sempre é muito gostoso ir até a Marília, né? E ser recebido aí por vocês. Então, dou uma boa tarde aí a todos, né? Que estão participando dessa nossa live aqui, dessa nossa reunião, né, vamos dizer assim, acadêmica, e cumprimento aí também a professora Mariana Corse, né, que é uma querida, foi minha aluna lá na Unirio, né, e aí ela está aí enveredando, né, por novos caminhos acadêmicos e institucionais, né,
em busca, né, de estudos avançados, né, de aprofundamentos aí de conhecimento. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu vou falar aqui um pouco para vocês hoje, né, da organização do conhecimento a partir né, de ontologias, né, e vamos trabalhar um pouco no domínio dos jogos eletrônicos. E aí eu vou contar para vocês um pouco, eu fiz aqui um roteirão, né, tem um artigo aí publicado, né, por mim e pela Samantha Santos, né, que na realidade essa foi uma ideia da Samantha, né, quando ela estava fazendo ainda o seu TCC, e aí nós continuamos esses estudos aí, e aí produzimos mais conhecimentos, né, acerca dessa temática tão cara. Isso por quê? Porque nós percebemos o potencial da classificação, especificamente, o potencial do domínio, né, da organização do conhecimento para representar não só os conteúdos informacionais de documentos, vamos dizer assim, tradicionais, mesmo impressos, né, e e-books, né, dentre outros, mas também de outros objetos, né, de outras coisas, né, como nós chamamos também, né, vamos dizer assim, a internet das coisas, né, e a organização do conhecimento da internet das coisas. Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, eu preparei aqui alguns slides, só para eu não me perder, que eu confesso que eu sou muito né, espaçoso, né? Então eu falo demais e aí quem fala demais se perde, né? Mas eu tenho essa característica que por um lado é boa, mas por outro lado não é. Então a gente tenta se controlar um pouco para não falar mais do que o necessário, né? Pelo menos eu tenho feito esse exercício, né? Eu vou aqui puxar aqui a tela inteira, e aí eu vou apresentar um pouco para vocês como surgiu nessa temática, né, como que nós trabalhamos, né, um pouco, deixa eu ver aí, pronto, vamos, está aí aparecendo? Sim, né? Não, não? Não, a gente está vendo você, mas espera aí, deixa eu ver deixa eu tirar aqui. Para ver. Tudo bem, apareceu sim. Apareceu. Ótimo, então tá. Então, aí falar um pouco para vocês da organização do conhecimento no RPG eletrônico, né, por meio de ontologias. Essa é uma atividade de pesquisa do grupo de pesquisa Organização do Conhecimento para a Recuperação da Informação, especificamente, né, lá da Unirio. E foi um trabalho aí que nós realizamos, né, em parceria com a Samantha Santos. E vinculado, né, à linha de pesquisa nós atuamos, né, organização e representação do conhecimento, está vinculado ao programa de pós-graduação em biblioteconomia, né, da Unirio. Então, aqui eu fiz um roteiro, né, falar um pouco dos antecedentes, da organização do conhecimento em si, do RPG eletrônico, da construção da ontologia, né, os procedimentos metodológicos para tal, a análise dos dados, interpretação dos resultados e algumas considerações finais. Pelo menos para nós arrematarmos aí essa nossa fala. Então, esse grupo de pesquisa, né, no qual eu atuo, né, ele foi criado em 2005 e eu sou líder, né, e a professora Brisa Posse é a vice-líder. E aí, o nosso ponto de partida foi o crescimento teórico, né, e aplicado, que a organização do conhecimento tem vivenciado, né, em nível internacional, e notadamente no âmbito da ISCO, né, da International Society for Knowledge Organization. E a nossa linha de pesquisa, né, trabalha os estudos teóricos e aplicados sobre os instrumentos, tecnologias e procedimentos que caracterizam o tratamento da informação e dos documentos, considerando as diferentes dimensões e os distintos contextos sociais e históricos que envolvem a organização e representação do conhecimento. Nós consideramos alguns aspectos, né, os aspectos filosóficos, aspectos éticos, aspectos tecnológicos, os educacionais e os científicos, né? Isso para nós compreendermos alguns fenômenos da organização do conhecimento nos ambientes físicos, nos ambientes digitais e nos ambientes virtuais, ou seja, em contextos informacionais distintos. E aqui nós vamos tratar um pouco, né, do aspecto tecnológico, né, e científico, no que diz respeito à organização do conhecimento. Então, nós, a partir de uma citação aí do nosso querido Claudio Molli, né, lá da Universidade de Pavia, né, na Itália,
Ele é membro atuante, né, da ISCO Internacional, inclusive na revista também Knowledge Organization, na enciclopédia da ISCO, e aí ele diz que por muito tempo a classificação de documentos se resumiu aos livros impressos, né? Mas contudo novas mídias continuam a irromper e demandar a organização, como as imagens estáticas, os vídeos e os conteúdos nascidos em meios digitais, como é o caso dos jogos eletrônicos. Estamos em uma era envolvida por linguagens de formatos digitais que nos levam cada vez mais a um espaço comum de conhecimento universal, né? Resmini e Rosati, né? Que discutem também um pouco, né? E eles são do mesmo grupo de pesquisa, né? Do Unioil. Então, novas formas de documentos surgem e, por isso, formas mais atuais também, flexíveis, de organizar o conhecimento terão cada vez mais espaço. Isso foi muito bem observado, né, por mim e pela Samantha, quando nós começamos a olhar para esse universo, né, dos jogos eletrônicos, né? No mundo não somos pioneiros nisso, né? Mas acreditamos que aqui no Brasil nós tenhamos pouquíssimos estudos, né? E o nosso é um deles. Mas no exterior nós temos aí mais 3 ou 4 pesquisadores que trabalham, né, que tem essa preocupação com a organização do conhecimento, a representação do conhecimento de jogos eletrônicos. E os jogos eletrônicos, né, também conhecidos como os videogames, eles já são uma parte consolidada, né, do consumo do entretenimento, né, da sociedade contemporânea, especialmente com o advento da democratização do acesso a computadores, internet e dispositivos móveis. E isso nós percebemos até num smartphone, né, ou um iPhone, que nós baixamos aqueles jogos, né, e muitos de nós ficamos entretidos, né, com aqueles jogos o tempo todo, né, e alguns ficam até dependentes desses jogos, né. Outros também trabalham com jogos, né, de console, né, ou com aqueles plugados, né, na TV, e muitos de nós, né, eu, Osvaldo, Marta, nós vamos lembrar perfeitamente, né, do Atari, né, do PS2, né, de vários jogos eletrônicos aí, que se não jogamos, né, os nossos filhos, a nossa criançada, a nossa garotada, e vocês que estão aí também nos assistindo novos, né, em termos de idade, né, vocês certamente, né, conhecem alguns, né, ou conheceram alguns jogos eletrônicos, e alguns são até da pré-história, né, dos jogos eletrônicos, né? E esse setor de jogos, né, não apenas é responsável por entretenimento, mas também se tornou uma parte importante da economia mundial ao trazer lucro, criar empregos e promover inovação. Então, nós percebemos também, né, segundo Souza e Freitas, o como esse mercado, né, de jogos eletrônicos ele cresceu. E muitos jovens, né, porque vocês sabem que existe, eu acho que umas 2 ou 3 gerações que praticamente nasceram plugadas, né? Se você colocar um smartphone, um aparelho celular qualquer, telefonia celular na mão de uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, ela já sabe, já mexe, já alguns até conseguem reconfigurar ou desconfigurar, né, um dispositivo eletrônico, né? Então, isso é muito interessante, porque nós percebemos, né, o quão a juventude é bastante inteirada, né, com esses dispositivos digitais, sobretudo esses jogos eletrônicos. Isso tem movimentado uma indústria, né, do ponto de vista econômico, né, faraônica. E muitos jovens também, por nascerem plugados, têm uma facilidade de criar jogos em situações, e também acabou por virar uma profissão, né, uma profissão rentável. Então, a classificação, né, por gêneros, ela é utilizada amplamente como uma ferramenta de auxílio no cotidiano humano. Então, na literatura, na arte e outras mídias, né, gêneros são utilizados para categorizar trabalhos, tendo por base critérios estilísticos, o que permite que os usuários encontrem obras de seu interesse. Mas, assim, esses trabalhos similares são agrupados, né, e permitem que consumidores encontrem novos itens para consumo. Isso significa que a classificação de gêneros é imperativa para editores, produtores e criadores da mídia, né, desse tipo de mídia, tendo um papel significativo no ciclo de vida, né, dessa mídia e da criação, né, desde a criação até o consumo. Esse estudo, né, feito por Clark e Clark, é bastante interessante. E isso também nos aponta
o seguinte, né? Ao acessarmos determinados websites que tratam de jogos eletrônicos, nós percebemos ali como é que eu vou dizer, difusão, uma efervescência, né, na organização daqueles itens naqueles websites. E isso é interessante porque a nossa pesquisa primeira em jogos eletrônicos, se não me falha a memória, nos idos de 2007, foi sobre a representação do conhecimento de jogos eletrônicos na CDU, na classificação decimal universal. Foi um trabalho que eu e o Paulo Lindenberg, né, realizamos, né, também na Unirio. E desde então, nós tínhamos percebido o grande problema que era tentar organizar esses jogos eletrônicos, e vocês sabem que a classificação ela é feita a partir vamos dizer assim, das semelhanças e diferenças, né, entre os objetos. E aí nós conseguimos agrupar esses objetos. E essas semelhanças e diferenças, elas são advindas, né, da observação das características daqueles objetos. Então, nós conseguimos perceber os objetos, do que são feitos, quais as suas propriedades, e a partir daí nós conseguimos relacionar, né, com outros objetos. E nós sabemos perfeitamente que a classificação ela é um processo mental, ela é um processo intelectual inerente ao ser humano. Então, né, dessa maneira, o psicólogo John Dewey, ele dizia que é impossível, né, exercer o pensamento, desenvolver o pensamento sem a classificação. Então, aí nós percebemos o quê? Que a classificação está diretamente ligada também à psicologia cognitiva, né? Então, vejam que interessante, nesse domínio da organização do conhecimento, que nós consideramos multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, ou seja, a organização do conhecimento, ela chega a se tornar independente da biblioteconomia, da ciência da informação, e toma o seu rumo, né? Como dizemos por aí. E ela toma o seu rumo e é utilizada não só por nós da biblioteconomia da ciência da informação, como também por pesquisadores da zoologia, da botânica, da ciência da computação, da literatura, dentre outras, né? Dentre outras áreas, campos e domínios de conhecimento. E é interessante porque, a partir desse processamento que nós fazemos da informação na nossa estrutura cognitiva, onde nós classificamos, a partir daí nós temos a classificação enquanto operação, ou seja, a partir do processo mental, né, inerente ao ser humano, nós conseguimos também dispor de uma operação, né, que também é chamada de classificação, que nós conseguimos separar os objetos. Né? Nós conseguimos separar, por exemplo, se eu utilizar uma característica material do que é feito aquele objeto. Eu consigo separar, né, o que é de tecido, o que é de madeira, o que é de vidro, né, só por essa característica. Essa característica, né, como nós vamos ver mais adiante, é a chamada característica de divisão. Então, a característica de divisão, que é um princípio de classificação, ela nos permite separar ou agrupar, né, os objetos. Quando eu falo objetos, eu me refiro aos objetos, né, do mundo real, que são representados ou reapresentados, né, por qualquer indivíduo. Então, vejam, a produção do conhecimento, vamos dizer, melhor dizendo, a apreensão do conhecimento, ela se dá a partir da relação do homem com o mundo. Então, o ser humano, ao observar a realidade circundante, ele começa a armazenar em sua estrutura cognitiva, né, algumas percepções, algumas observações, algumas características, né, dos objetos do mundo real. Então, quando ele absorve, né, esse conhecimento, ele adquire esse conhecimento a partir dos sentidos, né, do olfato, do tato, do paladar, né, e Ranganathan também dizia muito bem que também por meio da intuição, né, que seria esse sexto sentido. Então, nós conseguimos nos relacionar com o mundo, né, e construir, né, conhecimento a partir, né, dessa relação, né, que nós temos com o mundo por meio da observação, da experiência, né, que envolve aí os sentidos, como eu já falei para vocês. Depois que nós fazemos essa apreensão, nós fazemos algum tipo de representação, que é quando nós produzimos conhecimento. Então, eu
sistematizo, né? Eu utilizo, por exemplo, o método científico para poder sistematizar essas observações e a produzir conhecimento, e esse conhecimento eu registro, né? E esse registro eu disponibilizo, né, para a sociedade, e ele está disponibilizado em arquivos, bibliotecas, museus, centros de formação, centro de documentação, por meio, né, das mais diferentes mídias, né, dos mais diferentes tipos de documentos. E aí, quando eu coloco essas minhas ideias, essas minhas observações, essas minhas experiências no papel, eu estou fazendo uma representação. E quando nós estamos, né, no âmbito da organização do conhecimento, né, fazendo a classificação e indexação de documentos, por exemplo, nós reapresentamos. Então, na realidade, nós trabalhamos com meta-representação. Então, todo e qualquer ser humano faz a sua representação a partir da sua visão de mundo, é registrado nos documentos, e a partir daí nós, profissionais da informação, fazemos essa representação para a posterior recuperação da informação. E isso em todo e qualquer ambiente informacional, né? Isso em todo e qualquer contexto, né, de informação. E é importante que nós destaquemos isso, porque nós sabemos que determinados websites também são organizados pela chamada indexação social, são organizados pela chamada fluxonomia, né, onde cada indivíduo, né, atribui uma tag, né, classifica, coloca um rótulo, né, num determinado objeto digital, e a partir dali você tem aquela indexação, né, e a organização dessas tags, né, nesses websites. E, em se tratando dos jogos eletrônicos, isso não é diferente. Então, nós temos uma dificuldade muito grande, muitas das vezes, de recuperarmos, né, essas representações desses jogos eletrônicos, né, na web. Então, classificar jogos eletrônicos em gêneros é bastante útil para jogadores, pois existem inúmeros estilos que abrangem gostos diferentes de jogos eletrônicos, e cada um com suas peculiaridades. E aí, se nós fizermos um paralelo aí com as leis de Ranganathan, né, as 5 leis da biblioteconomia, né, então é possível considerar que para todo jogo há seu jogador, e para todo jogador há o seu jogo, né? E esse universo de conhecimento, né, dos jogos eletrônicos, ele também como todo e qualquer universo de conhecimento, segundo Ranganathan, ele é dinâmico, é turbulento, está sempre em desenvolvimento, né? Então, é muito interessante que percebamos, né, a relação, por exemplo, que essa organização, né, a organização desse conhecimento, a organização do conhecimento nos domínios, né, ou no domínio dos jogos eletrônicos, mantém, né, com as leis da biblioteconomia estabelecidas por Ranganathan, né, no seu do Five Laws of Library Science. Então, torna-se possível observar o jogo eletrônico como uma mídia, né, que se beneficia de uma classificação eficaz, de modo a se recuperar as obras que melhor atendam à necessidade e aos gostos do usuário, no caso, né, o jogador, né, quem está querendo jogar ou quem está procurando um determinado jogo, né. Então, uma boa prática de organização do conhecimento também é bastante útil para os produtores e distribuidores de jogos, né, porque, vejam, nesse universo dos jogos eletrônicos, nós temos muitos atores, nós temos quem produz, nós temos quem comercializa, né, nós temos quem distribui, nós temos quem utiliza, nós temos quem critica, quem analisa, né? Então, nós temos aí muitos atores nesse universo, né? E, obviamente, né, o público-alvo, né, ao qual esses jogos eletrônicos se destinam. Então, os jogos eletrônicos, eles sofrem de um problema crônico, né, que é justamente a falta de critérios objetivos para uma classificação, né, na qual dificilmente há qualquer tentativa de representação embasada num viés informacional daquele tipo de mídia, né, desse tipo de mídia. E através, né, desses estudos, né, nós podemos ajudar de alguma maneira a encontrar modos de atender melhor às diversas necessidades existentes na grande comunidade de usuários da informação que consome, né, os jogos eletrônicos. Então, essa percepção é uma percepção de pesquisadores estrangeiros e também de pesquisadores, né, nacionais. Então, por exemplo, aqui nós temos, né, Bolling, né, Adams, Apperley, né, Elverdin e Arcef, né, que nos colocam as tentativas na direção de diminuir essa distância, né,
para organizar, né, os jogos eletrônicos de acordo com alguns rótulos já reconhecidos, né, pelos jogadores, né? Então, como ação, né, simulação, RPG, né, e de Apperley, que enfatizou uma classificação baseada em 4 rótulos, né, comuns, né, de gêneros: simulação, estratégia, ação e interpretação de papéis. E estes autores, né, eles ressaltam a importância da elaboração de uma base de conhecimento de jogos classificados que seja acessível para um campo maior de pesquisadores e desenvolvedores. Então, aí é que entra, né, esse nosso aporte para a representação do conhecimento dos jogos eletrônicos, né, a representação do conhecimento nesse domínio dos jogos eletrônicos por meio de ontologias, né? Nós não somos especialistas em ontologias, nós estudamos, né, um pouco ontologias, né, mas nós temos vários pesquisadores aí, né, inclusive na Unesp, que são especialistas, né, em ontologias. Então, nós usamos as ontologias como uma ferramenta, como um sistema de organização do conhecimento capaz, né, potencialmente capaz de representar os jogos eletrônicos, né, representar o conhecimento desse domínio, né, dos jogos eletrônicos. Nós vamos ver que tem vários aspectos, né, que precisam ser considerados para se fazer essa representação. Então, aí nós consideramos, né, a organização do conhecimento um domínio multidisciplinar, que tem a classificação do conhecimento para a recuperação da informação como objeto, né, como forte objeto, como principal objeto de estudos. E os nossos fundamentos, né, teóricos metodológicos, eles têm base na teoria da classificação do professor Jack Mills, que foi muito atuante, né, no CRG, no British Classification Research Group, né, assim como outros teóricos, né, outros classificacionistas e outros estudiosos da classificação, que foram fundadores, né, do British Classification Research Group, como o Derek Langridge, como o DJ Foskett, como o Brian Campbell-Vickery, o próprio Jack Mills, a Barbara Kiley, quem mais? O Jason Faraday, o John Wells, né? O Bernard Ira Palmer, né, dentre outros, né, mas pelo menos aqueles fundadores. E interessante que eles buscaram, a partir dessa relação que tinham com o Ranganathan, né, e eles eram fãs do Ranganathan, eles começaram numa conferência que houve, né, no início, vamos dizer assim, das discussões relativas à comunicação científica, e aí nós temos aí uma relação direta entre a organização do conhecimento e a comunicação científica, que é bastante interessante. Se nós pensarmos, já voltando àquela 5ª lei, né, do Ranganathan, que diz que a biblioteca é um organismo em crescimento, então por que a biblioteca é um organismo em crescimento? Porque toda a produção, né, dos registros de conhecimento estão armazenadas, né, nas bibliotecas, e cada vez mais se produz conhecimento. Então, se nós olharmos o ciclo, né, da comunicação científica, o ciclo da produção dos conhecimentos, né, nós vamos perceber que todo esse conhecimento produzido, ele será armazenado nas unidades de informação, sobretudo, né, as bibliotecas. E é interessante, porque naquela época, naquela conferência sobre comunicação científica, o professor Bernal, ele disse que nós precisávamos, né, que eles, na época, né, nós como se eu estivesse lá, né, mas essa história tão deliciosa, né, que nós percebemos a importância da classificação para a recuperação da informação. Nós percebemos a importância da organização do conhecimento para a recuperação da informação. E, naquela época, eles tinham uma grande preocupação, que era com a recuperação efetiva, a recuperação da informação mais acertada, mas não era de qualquer informação, era da informação científica, né? Imaginem vocês, né, naquele pós-guerra, né, a preocupação que se tinha, né, em refazer, né, vários aspectos, né, em várias dimensões, né, da vida humana, para que alguns países, né, voltassem a se recuperar, né, quer dizer, fossem se recuperando, né, e voltassem a se desenvolver. E naquela época, esse pessoal do CRG tinha uma missão, que era justamente recuperar essa informação, né, de maneira acertada. E aí eles perceberam que só poderiam fazer isso, ou uma das formas de se fazer isso, era justamente pela teoria da classificação facetada do Ranganathan. Então, os membros do CRG passaram a ser os maiores
disseminadores, né, da teoria da classificação facetada do Ranganathan, né, que nós vamos utilizar aqui, a análise facetada, como uma inovação, né, no âmbito da organização do conhecimento, e uma inovação disruptiva, né, uma inovação disruptiva porque ela rompe com os princípios, né, da teoria da classificação facetada, né, como tratado anteriormente por Jack Mills e por outros, né, teóricos da classificação, mas que depois também foram admitindo aí o uso, né, e aí nós temos uma mudança de paradigma, né, e aí vocês conhecem aquela obra, né, do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. Então aí nós temos uma quebra de paradigma, né, então existe um divisor de águas, né, no âmbito da organização do conhecimento, especificamente a partir da teoria da classificação facetada, que é a organização do conhecimento, né, a classificação, vamos dizer assim, que não se chamava organização do conhecimento naquela época, só começou a ser chamada a partir dos estudos do Cleese, né, organização do conhecimento nas ciências, e organização do conhecimento das bibliotecas, e também do Needham, outro teórico fantástico, né, da classificação. É interessante nós percebermos que existe a classificação antes e depois de Ranganathan. E também a teoria do conceito, né, a teoria do tesauro com base em conceito, da professora Ingrid Dalberg, né, que tem, inclusive, um papel fundamental no âmbito da organização do conhecimento, pela criação da International Society for Knowledge Organization, né, da ISCO, e também pelo TSCOL, né, que é um esquema de classificação para a organização do conhecimento criado pela doutora Dalberg. E a sua teoria do conceito. E interessante que Dalberg, né, estudou Ranganathan e também estudou Wister, né, um engenheiro austríaco que trabalhou a terminologia no âmbito da eletrotécnica, e ela cria aí a teoria do conceito para dar conta da organização dos conceitos no âmbito das ciências sociais. E a organização do conhecimento em si, tratada por Vickery, por Ignoli, né, por Claudio Ignoli, pelo professor Smiraglia, né, que o professor Smiraglia trabalha os elementos da organização do conhecimento. Então, nós vamos ver que para organizar o conhecimento nós temos que ter alguns objetos, nós temos que ter o que será classificado, né, nós temos que ter processos, nós temos que ter instrumentos, né, nós temos também os produtos dessa organização do conhecimento, né, que serão disseminados, colocados aí em favor, né, ou para uso na sociedade. E as ontologias que nós nos baseamos em Gruber, né, em Guarino, no Moon Smith, né, no Melo Smith. E a análise do domínio, né, dos videogames, né, tratado pelo Lee, né, pelo Tênis e por Clark, né, em 2019. Então, nós temos aqui o sistema de organização do conhecimento segundo o Smiraglia, né, e segundo a Rorty, né. Então, o professor Smiraglia coloca aqui um SOC, quer dizer, esse termo, né, sistema de organização do conhecimento, ele é genérico, né, e comumente utilizado na organização do conhecimento para sistemas de classificação, tesauros, taxonomias e ontologias, né, dentre outros. E a Gayle Rhodes, em 2000, ela elabora um documento muito interessante sobre sistemas de organização do conhecimento, onde ela diz que sistema de organização do conhecimento engloba todos os tipos de esquemas, qualquer esquema, de organização da informação e de gerenciamento do conhecimento, incluindo os esquemas de categorização, que organizam materiais em nível mais geral, os vocabulários altamente estruturados, como os tesauros, né, que é um sistema de organização do conhecimento alfabético, sistemáticos, os esquemas menos tradicionais, como, por exemplo, as ontologias, né, por serem mecanismos para organizar a informação, e eles estão no cerne, né, de toda a biblioteca, de todo museu e de todo arquivo. E aí, nós aqui destacamos alguns tipos, né, sistemas de organização do conhecimento, mas nós temos os dicionários, né, os dicionários geográficos, né, que são os gazetteers, né, são também tipos de sistema de organização do conhecimento, os glossários, as terminologias, nós temos também sistemas de organização do conhecimento filosóficos, aqueles que Aristóteles, Platão, dentre outros filósofos, criaram, vamos dizer assim, para organizar o conhecimento, os científicos, né, que são tradicionalmente aquelas taxonomias, né, as classificações científicas, né, dos botânicos, dos zoólogos, dos biólogos,
Os alfabéticos, além dos dicionários, mas temos alfabéticos mais estruturados, como as listas de cabeçalhos de assunto, por exemplo, da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, os alfabéticos sistemáticos, tipo os tesauros, os bibliográficos, que são os esquemas de classificação tradicionais, né, a classificação decimal de Dewey, a classificação decimal universal, a Column Classification do Ranganathan, que foi de onde ele criou, né, onde ele construiu, né, a teoria da classificação facetada. Ele levou cerca de 30 anos para desenvolver essa teoria, né, onde ele foi construindo princípios e aplicando esses princípios na construção da Column Classification, né? A classificação bibliográfica do Brown, a classificação de assuntos do Brown, a classificação bibliográfica do Bliss, né? A classificação expansiva do Cutter, né? A classificação da Biblioteca do Congresso, que é baseada no Cutter. Então, são os esquemas de classificação bibliográfica mais utilizados. E os inferenciais, que é, de uma certa maneira, aquele que nós vamos trabalhar aqui. Então, como sistemas de organização do conhecimento inferenciais, eu uso essa expressão inferenciais porque a linguagem que está por trás deles são linguagens de formalização, são linguagens que advêm da lógica, ou melhor, a lógica, né, propriamente dita, que passa a ser a linguagem de estruturação, né, desses sistemas de organização do conhecimento inferenciais. Claro que nós utilizamos também a lógica para construir esquemas de classificação tradicionais, né, mas eu estou falando mais da formalização, da representação, né, desse conhecimento em ambientes digitais, sobretudo para o uso na inteligência artificial. Então, nós temos aí, como sistemas de organização do conhecimento inferenciais, nós temos sistemas especialistas e as redes neurais, né? Esses dois trabalham, de uma certa maneira, no âmbito da inteligência artificial. Então, nós temos aí as redes neurais que simulam, né, o processamento da informação na nossa mente, né? Como nós... aquele exemplo que eu utilizei, nós aprendemos, né, o conhecimento, então a informação entra, vamos dizer assim, pela audição, ela é processada na nossa estrutura cognitiva e ela sai por meio de uma fala, por meio de um registro qualquer. Então, isso por conta do trabalho dos nossos neurônios. Então, as redes neurais, elas trabalham simulando, né, o comportamento dos nossos neurônios, né, na recepção e transmissão da informação. E os sistemas especialistas trabalham com uma base de conhecimento, né, criada por um especialista, como o próprio nome já diz, tem um quadro de referência, né, e tem também o que chamamos de motor de inferência. Então, essas representações, elas são feitas a partir dessa base de conhecimento. Então, se faz uma pergunta, aí essa pergunta é colocada nessa base de conhecimento, retornando com uma resposta, né? Temos também as taxonomias, que são utilizadas, por exemplo, para fazer a representação do conhecimento em portais corporativos, e as ontologias, né, que tem aí esse papel importante na representação do conhecimento para uso em máquinas. Então, Vickrey, né, Brian Campbell Vickrey, lá em 1997, foi um dos primeiros, né, estudiosos da ciência da informação a nos chamar a atenção para as ontologias no contexto da ciência da informação, né? Então, ele foi adotando, né, o termo para se referir a uma representação automatizada de um determinado domínio de conhecimento. Tinha uma especificação formal e explícita, né, de uma conceitualização compartilhada. Essa conceitualização, ela significa um modelo abstrato. Então, na realidade, quando nós falamos em representação do conhecimento, nós estamos falando de modelização, né? Nós estamos falando de construção de modelos. E tem um artigo, para quem se interessar um pouco mais sobre esses estudos aí de modelização do conhecimento. Temos um trabalho interessantíssimo do professor Luiz Fernando Saião, sobre teorias, né, de modelização, né, de conhecimento. É muito interessante, vale a pena ler. E, a partir daí, né, existe aí esse modelo abstrato, simplificado, né, de qualquer fenômeno do mundo real que queremos representar para algum propósito, né? Explícita significa que os elementos que compõem essa ontologia devem ser claramente definidos. E aí nós vamos verificar qual é a importância do conceito, qual a importância da conceitualização, a importância da relação entre os conceitos, né, para nós construirmos, né, para nós formalizarmos, né, essas ontologias. E o formal indica que a especificação deve ser processável por máquinas, né? São abordagens, né, de Guarino, Oberle e Stabile. E também
essa especificação explícita de uma conceitualização, né? Ontologia é um termo que é emprestado da filosofia, né? Onde uma ontologia ela é uma descrição sistemática da existência, né? Porque a ontologia é o ramo da filosofia que trata do ser, né? É o estudo do ser, né? Da existência, né? Do existir. Então, os sistemas de inteligência artificial, né, o que existe é o que pode ser representado, então eu só posso representar aquilo que existe. E quando o conhecimento de um domínio é representado, como esse formalismo declarativo, né, esse conjunto de objetos podem ser representados, e aí nós chamamos de universo do discurso. Então, aí nós temos um universo discursivo, né, onde nós pensamos determinados termos, nomes, né, para podermos representar, nomear determinados objetos do mundo real. E então, as ontologias, o conjunto de objetos e as relações descritíveis entre esses objetos são refletidos no vocabulário representativo, com o qual um programa baseado no conhecimento representa o conhecimento, e aqui, como vocês vão ver, nós utilizamos, né, um software chamado Proteger, né? No contexto da inteligência artificial, nós podemos escrever a ontologia de um programa definindo um conjunto de termos representativos, as definições associam os nomes das entidades no universo do discurso. Então, nós temos as classes, as relações, as funções e outros objetos, né? Então, nós temos, por exemplo, um lápis, né? Um lápis, ele integra a classe de objetos da escrita, né? Então, que relações, né, o lápis, esse objeto lápis, pode manter com outros objetos, né? Com o papel, por exemplo, né? As funções, então o lápis tem a função, né? Ele serve para quê? É um instrumento que serve para escrever, né? E essa relação entre as funções também dos outros objetos. Por exemplo, o papel é um suporte, né, da escrita, e o lápis é um instrumento que vai escrever sobre o papel, né? E ali nós vamos registrar informação, conhecimento, né, o que vale. E axiomas formais que forcem a interpretação e o bom uso desses termos, como nós vamos ver um pouquinho, né, a partir aí desse trabalho do professor Gruber. Então, formalmente, uma ontologia é a declaração de uma teoria lógica. E o universo do RPG eletrônico, né? Então, esse universo do RPG era imenso, né? E realmente seria inviável que nós pudéssemos estudá-lo na sua integralidade, né? Na nossa pesquisa. Então, o gênero, né, de jogos eletrônicos, denominado Role Playing Game, RPG, por si só, é repleto de subgêneros e características distintas entre seus jogos, tornando-se um objeto de estudo bastante rico e diversificado, né? Mas, embora ainda delimitado, né? O RPG eletrônico, né, ou jogo de interpretação de papéis, ele também é comumente chamado de CRPG, né? Do inglês Computer, né? RPG. E aí que é o RPG de computador, né? Que geralmente se utiliza esse nome, né, o CRPG, para poder diferenciar, né, do RPG de mesa, né, que é o Tabletop RPG. Então, o RPG surge, né, em um quadro em que o ato de jogar se encontra incluído na prática cotidiana, como nós falamos no início aqui da nossa fala, né, como nós colocamos aqui no início da nossa fala, em diversas sociedades e nas mais variadas faixas etárias, né? Então, utilizar um jogo eletrônico, utilizar um RPG não tem idade, né? E é muito interessante porque, como o próprio nome já diz, é um jogo de papéis, né? Então, ali você cria, né, um jogo bastante criativo. Você trabalha desempenhando um determinado papel, num determinado ambiente, por exemplo, quem gosta muito daqueles ambientes de capa e espada, onde temos reis, princesas, rainhas, né? Os generais, os soldados que vão para a guerra e etc., né? Na época medieval, por exemplo. Então, você se transporta para um outro universo, você se transporta para um outro mundo e você vive, né, um determinado papel, num determinado cenário, num determinado contexto, a partir da sua responsabilidade, né,
ou a responsabilidade do papel que você assume, do papel que você vai desempenhar naquele jogo, né? Ele foi criado nos Estados Unidos em 75, né, em 1975, e desenvolvido a partir desses jogos estratégicos de guerra, né, que simulavam aquelas batalhas em tabuleiros, tipo War, né, e outros, né, porque nós temos um War específico. E tem base na premissa de que cada participante faz o papel de um personagem, uma aventura imaginária. Então, é também uma forma, né, de leitura de mundo, é uma forma também de se você colocar no mundo, mas vejam, é tudo fantasia. A criação dos RPG, né, eletrônicos se inspirou no RPG de mesa, né, em 1964, nos Estados Unidos, a partir do chamado Dungeons & Dragons, né? Tanto os RPG de mesa quanto de computador são altamente imersivos e inspirados por elementos de fantasia. Então, a criação de mundos que o jogador pode explorar, personagens com o qual pode interagir, histórias, né, nas quais o jogador mergulha, mas ele tem que ter muito cuidado, né? Nós temos que ter também um controle muito grande da nossa mente para nós mergulharmos em determinados jogos e conseguirmos voltar também, conseguirmos retornar. Então, ele se estabelece como um dos gêneros mais populares, né, dos jogos eletrônicos, foi o terceiro colocado em vendas de jogos eletrônicos nos Estados Unidos no ano de 2018, né, que essa pesquisa nós realizamos em 2019, estamos atualizando, porque estamos aí buscando outros aportes de representação do conhecimento, né, do RPG, e foi responsável por 11,3% de todas as vendas do ano. E aí, essa informação é do Statista, né, que é uma plataforma estatística de negócios, né, e aí nos dá essa informação. E a riqueza de possibilidades e elementos explorados pelo RPG, bem como a sua popularidade, né, fazem dele uma escolha com potencial de gerar estudos bastante relevantes nos domínios da organização do conhecimento dos jogos eletrônicos. Então, nós, para fazermos essa pesquisa, nós, claro, é uma pesquisa científica, exploratória, né? Então, nós fizemos um levantamento bibliográfico no âmbito da ciência da informação e da ciência da computação. Nós buscamos, né, esses dados bibliográficos em algumas bases, como a BRAPS, né, como a BDTD, como o Benancibo, o Cielo e o Science Direct, né? Quer dizer, essas bases anteriores, né? A BRAPS, BDTD, Benancibo e Cielo, nós buscamos no âmbito da ciência da informação, né? E o Science Direct nós utilizamos especificamente no campo da ciência da computação, porque aí também existe um trabalho interdisciplinar entre os pesquisadores da ciência da informação com os pesquisadores da ciência da computação, e tem também da filosofia, da linguística, né? Tem muitos pesquisadores interessados em ontologias. E a aplicação experimental desse conteúdo que nós levantamos, como nós vamos verificar mais adiante, na formalização de tudo isso, né, a partir do software protegido. Então, para selecionar o material, né, nós trabalhamos, né, o período de 2000 e 2019. Agora nós estamos assim, voltando no tempo, né? Nós estamos assim, buscando desde o surgimento dos jogos eletrônicos, né, até os dias de hoje. Então, aí, mais adiante, teremos mais novidades. Utilizamos idioma, né, português e inglês. Nós utilizamos como palavras-chave organização do conhecimento, RPG, jogo de interpretação de papéis, RPG eletrônico, ontologias, knowledge organization, role-playing game, RPG online. E nós também trabalhamos com a combinação, né, dessas palavras-chave para buscarmos também outros resultados. Então, a coleta dos dados, informações sobre cada faceta dos jogos, utilizamos as resenhas sobre os jogos disponíveis no site, né, da IGN, e também na plataforma de vídeos YouTube, né? Então, nós pesquisamos alguns jogos escolhidos, nós assistimos alguns minutos, né, dessa jogabilidade, né, de cada um dos jogos e também os seus finais, né? E aí definimos cada um deles.
definimos cada conceito, estabelecemos as relações conceituais, categorizamos e utilizamos, né, o Proteger, que foi um software desenvolvido pela Universidade de Stanford, né, e ele é mais conhecido, né, pela comunidade internacional, né. Eu já trabalhei em outros momentos, né, já trabalhamos com Proteger, e com alguns bolsistas, né, com alguns, né, colegas, né, da PUC do Rio de Janeiro, com a professora H. Espanha Gomes, né, dentre outros colegas, né, entre outros membros, né, do grupo de pesquisa do GPOCRE, e aí nós começamos a estudar, acho que o Proteger em 2006, se eu não me engano, 2005, 2006, né? E aí com a orientação, com a ajuda aí da professora H. Espanha Gomes. Então, depois, né, as definições e concepções atuais dos jogos eletrônicos falham, né, isso que nós percebemos, ao não oferecerem um conjunto concreto de características identificáveis, né, e essa subjetividade que traz desafios a usuários determinados a encontrar, jogar, usar e até mesmo pesquisar, né, jogos eletrônicos. A partir também de Clark, né, do levantamento bibliográfico que nós fizemos, nós encontramos a inexistência, né, é um problema sério, a inexistência de um esquema classificatório que encontre os ideais teóricos, né, para satisfazer a todos os usuários. Claro que nós não vamos conseguir satisfazer todos, né, mas pelo menos alguns segmentos dos usuários, né, dos jogos eletrônicos. E aí nós utilizamos a análise de faceta que o Lee, né, utilizou também, né, essa ideia de fazer essa organização pela análise de faceta, nós experimentamos a partir, né, do trabalho de Lee, né, e outros pesquisadores, né, que aplicou, né, a análise de facetas no universo, né, dos gêneros, né, de videogames. E aí nós resolvemos aplicar só para RPG. Então, nesses estudos, né, identificamos as múltiplas dimensões analisadas no gênero dos jogos, né, a aplicação dos conceitos de análise e síntese provenientes da teoria da classificação facetada de Organata e identificação dos tipos de informação representados nos rótulos de gênero atuais, né, dos jogos eletrônicos. Então, nós conseguimos estabelecer 12 facetas, né, e cada uma representando uma característica de divisão diferente, aplicada ao gênero dos jogos eletrônicos, explicitados e exemplificados no quadro a seguir. Algumas facetas e focos, né, foram estruturadas hierarquicamente, né? Por exemplo, nós temos a faceta jogabilidade, ela tem a subfaceta estilo, né, que descreve tipos mais específicos de jogabilidade. E a faceta tema, por exemplo, tem 22 termos pais, né, que são divididos em 127 termos filhos, né, que são as classes e subclasses, que nas ontologias nós chamamos dessa maneira, né? Existe uma afiliação, né, de um termo ao outro, né? Então, nós temos 22 termos pais que são divididos em 127 termos filhos, né? E também a faceta cenário, né, que foi dividida, né, em espacial e temporal. Os termos foram adaptados, né, do inglês para o português, mas alguns termos foram mantidos em sua língua original, por não ser utilizada qualquer tradução, né, no jornalismo especializado, né, em português, né, no jornalismo a partir dos jogos eletrônicos, tendo como referência a versão brasileira do site IGN. E aqui, olha, nós temos as facetas de gêneros, né, dos jogos eletrônicos como exemplos, né, desses rótulos, né, apresentado em cada faceta. Então, por exemplo, aqui, olha, nós temos as 12 facetas: jogabilidade, estilo, propósito, público-alvo, apresentação, estilo artístico, aspecto temporal, ponto de vista, tema, cenário, tom, atmosfera e tipo de final. Aí aqui nós temos, ó, jogabilidade, ação, luta, RPG, estratégia. Estilo, sobre a jogabilidade, ação, tá? Temos plataforma, ritmo, né? Sobre a jogabilidade RPG, tá? Temos roguelike, JRPG, western, né? Propósito, educação, entretenimento, festa. Público-alvo, todos, né? 12 ou mais. Apresentação, tá? Em 2D, em 3D, baseado em ladrilho, estilo artístico, abstrato, retrô, anime, aspecto temporal, né, tempo real, baseado em turnos, pontos de vista, primeira pessoa, terceira pessoa,
perspectivas múltiplas, tema, natureza, né, como animais, dinossauros, fantasia, princesas, cavaleiros, esportes, beisebol, basquetebol, cenário espacial, como, por exemplo, cassino, né, aeronave, urbano, e temporal, como medieval, moderno, futurista, tom, né, atmosfera, horror, humorístico, sombrio, pacífico, e tipo de final, né, finito, ramificado, sinuoso, infinito, pós-jogo. Então é interessante que nós ainda estamos trabalhando mais nesses exemplos, né, quer dizer, então nós temos aqui na primeira coluna, né, a faceta, e aqui o que na teoria da classificação facetada, na segunda coluna, nós chamamos de foco, tá? Que está, de uma certa maneira, englobado, né, pela faceta, né? Então, é como se o foco fosse uma espécie, vamos dizer assim, dentro daquela faceta. E aqui nós temos alguns jogos, né? Alguns RPG eletrônicos, né, que foram utilizados, como o Chrono Trigger, né, o Final Fantasy, o Dark Souls, o Sand Shock 2, o The Elder Scrolls, né, o Mass Effect, o Deus Ex, o Final Fantasy Tactics, o Vagrant's History, o Text Ogre, né, Let's Us Fly Together, o Pokémon Sun and Moon. Então, é interessante que aí nós também colocamos, que aí nós temos outros cursos que estamos fazendo, né? Nós colocamos também aqui o ano, né, de cada um, né, vamos dizer assim, copyright de cada um desses jogos. E aqui, na aplicação, por exemplo, da faceta, né, a parte 1. Então, aqui nós temos, tá? Aqui nós colocamos o Chrono Trigger, tá vendo? O Chrono Trigger. E aqui nós temos, jogabilidade, tá? RPG, tá? Então, todos aqui, tá? Da sua jogabilidade, a partir, né, de, vamos dizer assim, esses jogos papéis, né? Desempenhar determinados papéis dentro do jogo. O estilo, né? Temos o propósito, o entretenimento, todos aqui, a apresentação em 2D, em 3D, o estilo artístico, o aspecto temporal, o ponto de vista, o tema, o cenário, tá? Por exemplo, futurista, pré-histórico, medieval, moderno. Aqui no Final Fantasy, por exemplo, imperial, né? Então, espacial, onde se passa, né? Em que cenário, né? Que cenário nós temos nesse jogo? Um castelo, uma mina, água, porque nós temos uma ilha, o tom, a atmosfera, aventureiro, imersivo, sombrio, e assim vai. E aí, para nós fazermos essa construção, aqui eu coloquei as várias telas, depois eu posso até deixar para vocês também. Aqui nós colocamos as várias, vamos dizer assim, os vários quadros, né, com as facetas em cada um dos jogos, né, que nós trabalhamos. E aí, para a construção das ontologias, né, dentre as possíveis definições de ontologias existentes, que nós encontramos na literatura, como Noy e McKenna, né, buscam desenvolver a sua própria para ajudar a entender os diferentes componentes práticos da construção da ontologia. Então, aqui o que nós fizemos? Nós buscamos construir uma ontologia, né? Nós já tínhamos o estudo, né, do Lee, né, e outros pesquisadores para a construção, né, a classificação, a representação do conhecimento de videogames. E aí nós aproveitamos e fizemos os estudos dele, fizemos para RPG. E é interessante que é apenas uma visão de mundo, viu, gente? É apenas uma representação, né? É como eu e Samantha, né? Samantha e eu, nós vimos essa representação, a partir dessa realidade, né? E é muito interessante porque eu comecei a trabalhar com a Samantha, porque quem tinha essa experiência com RPG, né, é a Samantha Santos. E aí eu orientei a Samantha, nós fomos trabalhando, né, e ela foi me explicando e me ensinando como é que era esse universo, né, do RPG, um universo fascinante, né? Então, para efeitos práticos, né, nós utilizamos uma ontologia para fazer a descrição explícita e formal dos conceitos, né, no domínio do RPG eletrônico, né? As propriedades de cada conceito, né, onde nós descrevemos os vários recursos, né, e atributos do conceito, o que também é chamado de slots, né, e restrições em cada uma das propriedades.
Aqui, né, então, uma ontologia ela é agrupada com um conjunto de instâncias individuais de classes que constituem uma base de conhecimento. Então, as classes, elas são foco, né, na maioria das ontologias, e elas descrevem os conceitos nos domínios. Então, nós temos uma faceta e temos os focos dentro de cada faceta. Então, esses focos, né, vão, né, descrever, né, os conceitos, né, nesses domínios. Né? Então, esses focos vão, vamos dizer assim, formar, né, as classes, não são as classes, né, melhor dizendo. Então, na ontologia de jogos eletrônicos, uma classe de jogos representa todos os jogos, um jogo específico seria uma instância dessa classe, como por exemplo. Então, um jogo de ação é uma instância da classe jogos de ação. É um jogo específico. Tá? Então, tem lá jogos de ação, né, esse rótulo, essa categoria, e dentro, né, eu tenho um jogo específico de ação. Uma classe pode ter subclasses que representam os conceitos mais específicos, né, a superclasse ou a classe superordenada, né? Porque numa estrutura classificatória, nós temos o topo da cadeia, né? Então, nós temos ali aquele encadeamento lógico, aí nós temos uma classe, né, que é o topo da cadeia. Então, essa classe que é o topo da cadeia é a classe superordenada ou a superclasse. Nós temos as classes que são subordinadas à superclasse ou a qualquer outra classe, e nós temos as classes que estão no mesmo nível hierárquico. Né? Então, nós temos as classes superordenadas, nós temos as subclasses, né? E nós temos as classes que estão no mesmo ou subclasses que estão no mesmo nível hierárquico, o que nós chamamos de rank, né? Rank ou fileira ou classeio. Né? Então, nós trabalhamos sempre na estrutura classificatória com essa ideia de cadeias e ranks. Então, uma classe ela pode ter subclasses que representam os conceitos mais específicos que essa superclasse. Então, organizamos hierarquicamente o resultado da análise de faceta, né, que nós realizamos, e obtivemos o resultado que se encontra listado a seguir, né, transformando as facetas em classes. Então, aqui, por exemplo, espero que dê para vocês verem aí, né? Aqui nós temos, ó, RPG eletrônico. Nós temos aqui várias classes. Apresentação, aspecto temporal, cenário, estilo artístico, ponto de vista, propósito, tipo de final, tom, atmosfera e tema. Tá? E aí aqui dentro, né, nós temos as anotações a respeito, por exemplo, do RPG eletrônico. Tá? Então, aqui nós temos, dentro da descrição do RPG eletrônico, nós temos aqui os equivalentes, as subclasses, as classes mais genéricas, as subclasses, instância, né, uma subclasse D, é uma instância, né, então é uma chave, né, um rótulo D, né. Então, a estrutura interna dos conceitos, né, provenientes da nossa análise facetada, é onde, para cada uma das facetas, criamos uma propriedade de modo a representar um relacionamento entre as entidades da ontologia. Então, chegamos aí a um total de 10 propriedades, né, como ilustradas aí a seguir. Então, ó, é um tipo D. Então, veja, qual é a diferença, por exemplo, dessa representação da ontologia para um tesauro? É que no tesauro nós não temos essa especificação, nós temos a relação conceitual, mas essa formalização aqui estabelecida, ela não existe no tesauro. Então, por exemplo, é um tipo D, então aplica-se para cada classe estilo. Tem como propósito, vai aplicar-se para a classe propósito. Se passa em, aplica-se para as classes apresentação e aspecto temporal. Tem estilo artístico, aplica-se para a classe estilo artístico. Tem ponto de vista para a classe ponto de vista. Trata de, então aqui eu tenho a classe, subclasse, subtema. A classe tema e a subclasse, subtema. Cenário temporal, tem cenário temporal, aplica-se para a classe cenário, subclasse temporal. Tem cenário espacial, aplica-se para a classe cenário, subclasse espacial. Tem tom ou atmosfera, aplica-se para a classe tom ou atmosfera. E tem tipo de final, aplica-se à classe tipo de final. Então, vejam que aqui nós temos um formalismo, né? Nós temos aqui, ó, é um tipo D. Então, isso tudo aqui está atrelado, tá? Então, é um tipo D, então aqui eu tenho uma classe estilo. E aqui, acho que dá para vocês verem aí, tá? Nós temos aqui, então, a definição dessas propriedades, tá? Então, tem tipo de final, tem como propósito, trata de,
tem estilo artístico, tem tom, atmosfera, se passa em, tem ponto de vista, é um tipo de, tem cenário espacial, tem cenário temporal, e aqui eu tenho, tá vendo? As características funcionais, inverso funcional, transitiva, simétrica, assimétrica, reflexiva e reflexiva, tá? Então, vejam que eu sempre tenho aqui uma preposição, uma conjunção, ó, equivalente para, subpropriedade de, inverso de, domínios, interseção. Então, na terceira etapa, nós definimos as restrições, né, das propriedades. As restrições já são os valores que elas podem apresentar, né? Por exemplo, no caso da propriedade tem tipo de final. Os indivíduos pertencem à classe tipo de final. São os valores, né, permitidos, como nós já vimos anteriormente, né? No caso, pode ser finito, pode ser infinito, pode ser ramificado. E na quarta etapa, né, da construção da ontologia, incluímos as instâncias. Então, aqui no nosso caso, né, dos jogos de RPG eletrônico, né, o que foi escolhido como amostra, os focos, né, extraídos dessa análise facetada que nós vamos apresentar aqui a seguir. Tá? Então, aqui, olha, aqui individuais, né, a definição das instâncias da ontologia. Então, nós temos aqui 2D, 3D, alienígenas, alta fantasia, animais selvagens, mangá, né, anime, né, anjos, apocalipse, arena, aventureiro, baixa fantasia, base militar, casa, castelo, caverna, combate, ilhas, e assim sucessivamente, né? Todos que nós encontramos ali representados aqui. E aqui a alocação dos indivíduos nas classes, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, olha, tom, a coisa, né? Então, eu tenho tom, atmosfera, tipo de final, tema, propósito, ponto de vista, estilo artístico. Então, aqui, RPG eletrônico, tá? Aí, aqui nós temos os vários RPGs eletrônicos que nós colocamos lá no início, que nós escolhemos para colocar aqui, tá? Então, por exemplo, a Chrono Trigger, tá vendo? Dark Souls, Deus Ex, né? Diablo 2, né? Fallout 2, e assim vai. E a definição das propriedades, então, aqui nós temos, né, as propriedades, tá? E aqui nós temos aquele formalismo, né, as propriedades, né, estabelecidas. E aqui, já para finalizar, nós temos aqui uma forma de representação visual, né, de parte dessa ontologia, né, que aí nós utilizamos um plugin chamado Ontograph, né, onde nós conseguimos fazer aqui, a partir da coisa, né, OWL, aqui nós temos esse software aqui, OWL, então aqui nós temos a coisa, e aqui nós temos o propósito, o tipo de final, a apresentação, a jogabilidade, né, aqui nós temos todas as facetas, né, dessa coisa, jogos eletrônicos, que nós estabelecemos aqui. E dentro, né, nós temos aqui, por exemplo, vamos ver aqui, quer ver? Apresentação, aqui, ó. Nós temos natureza selvagem, né? Subúrbio, arena, ruínas, tá? Espaço sideral, castelo, onde são o quê? Os ambientes, né? Onde se passam, né? Essas histórias, né? Onde se passam, né? Toda a situação, né? O cenário, né? Onde se passam as histórias. Então, dentro, tá? Da faceta cenário, nós temos todos esses focos aqui. Castelo, espaço sideral, ruínas, arena, né? Etc. Tá? Então, a representação visual do software Proteger priorizou as relações do tipo gênero-espécie. As demais relações, embora devidamente incluídas, né, e adicionadas à ontologia, não aparecem nessa visualização final. A representação visual final da ontologia se assemelha a uma taxonomia, né? Sendo facilmente observadas as relações genéricas entre os conceitos nessa representação. Então, ali eu tenho, né, uma caixinha, um retângulo, né, que está numa linha superior aos demais. Então, é uma classe e temos ali as subclasses, né, o que está subordinado àquela classe. Então, para finalizar aqui, nós temos algumas considerações, né? Que os profissionais da informação devem estar preparados para explorar todo o potencial das novas mídias e tecnologias e também para entenderem e contornar os desafios, né, delas advindos. Devemos estar atentos para que uma representação inadequada
possa, né, vir a causar à sociedade, né? E nós precisamos lembrar que nós trabalhamos sempre para a sociedade. Então, a nossa ciência, a ciência da informação, ela é uma ciência social aplicada. E, como tal, ela utiliza todo o seu ferramental, todo o seu corpus de conhecimento teórico-metodológico para, de uma certa maneira, satisfazer ou prover, né, à sociedade determinados dispositivos que possa fazer com que a qualidade de vida dela seja melhorada, né? Que melhore a qualidade de vida daqueles indivíduos, né? Então, é muito importante percebermos os prejuízos que uma representação do conhecimento inadequada, não diria errada, mas inadequada, ela pode causar, né, à sociedade ou determinados membros da sociedade. O jogo eletrônico é um grande exemplo, né, dessa situação, pois há muitas dificuldades para estabelecer o controle de vocabulário que descreve os gêneros dos jogos, uma vez que o padrão comercial é não ter qualquer padrão. Então, quer dizer, comercialmente, eles preferem não ter qualquer padrão para fazer a representação do conhecimento dos jogos eletrônicos. Então, o resultado experimental que nós aqui apresentamos, né, mostra o grande potencial que as ontologias, né, como um sistema de organização do conhecimento, né, demonstra ter as características necessárias para o tratamento das novas mídias e suportes, né, da informação, especialmente aqueles nascidos no contexto da web semântica. Okay? No finalzinho aqui, eu deixo aí meu e-mail, né, mlmiranda@unirio.br e ppgb@unirio.br, que é lá do nosso... Né, e aí, colocando aqui para mlmiranda@unirio.br, alcança também, né, a Samantha, que também é outra autora dessa pesquisa aí que nós fizemos, né, e agradeço muitíssimo, viu, Marta, e ao PPGCI da Unesp, né, esse convite, né, para estarmos aqui colocando um pouco, né, do que nós desenvolvemos, né, para poder trocar conhecimentos aí com vocês, né, e estabelecermos aí uma relação. Tá? Muito obrigado. Marcos, muito obrigada. Nossa, eu estou encantada com a pesquisa de vocês, eu estou encantada. Que legal. Eu acho assim, né, eu vou abrir, obviamente, né, para as pessoas que quiserem fazer perguntas e comentário, trocar alguma informação contigo, mas eu já queria te fazer uma pergunta, na verdade, né, assim, a tua opinião, né, na verdade, sobre... Porque isso que você nos apresenta, né, é o que cada vez mais o profissional da informação vai ter que lidar. Sim. Cada vez mais, né? E eu vejo, né, que nos cursos, na formação do profissional, geralmente ainda se trabalha muito com os objetos mais tradicionais, né? E que isso precisa ser alterado, precisa ser mudado, né? Eu queria saber a tua opinião, né, sobre isso, porque com certeza a representação desses objetos, dessas coisas, né, como você bem nominou no início da tua fala, né, internet das coisas, como é que nós vamos lidar com isso de uma maneira, vamos dizer assim, no âmbito e no contexto formativo, né, fazer com que, de fato, essa formação inclua de uma maneira mais efetiva esses objetos, esses novos objetos. Queria saber a tua opinião. Ótima pergunta. Veja, Marta, você, Oswaldo, eu vejo aqui outros colegas, Edberto Ferneda, que é um grande cara também aí das tecnologias, né? O Bruno também, da arquivologia, que também é um cara maneiro, um excelente pesquisador. Então, assim, nós aí acompanhamos, né, Marta? Eu, você, Oswaldo e outros colegas aí, a construção, né, do currículo, as diretrizes curriculares e, né, nacionais. Nós participamos aí lá há 20 anos atrás, se eu não me engano, né, porque a ABCIM vai fazer 20 anos, a ABCIM está fazendo 20 anos, né, agora, então nós aí participamos aí não da transição, né, porque são instituições diferentes, mas da ABEBT, né, e depois, né, começamos a ABCIM. Então, eu me lembro perfeitamente, naquela época nós tínhamos aí uma comissão de especialistas, né? No caso, o Milanese era um dos caras, né? Que era dessa comissão de especialistas e outros. Nós tivemos aí um movimento para ficar junto, arquivologia, biblioteconomia e museologia. Aí nós fizemos um movimento contrário para deixar separado, porque isso era um problema e tudo mais. Sabe por quê? Não adianta muito juntarmos os três, né? Cada um
tem que trabalhar também a tecnologia da informação, tem que trabalhar também um pouco a ciência da computação. Nós temos aí praticamente 20 anos, né, que elas foram lançadas em 2001, das diretrizes curriculares nacionais. Então, elas foram aprovadas pelo CNE em 2001, e aí a resolução, né, é de 2002. Mas nós temos 20 anos, e aí eu insisto nisso, lá no CFB, inclusive, com a Comissão de Ensino, converso às vezes com a Marta Suzane, né, com a Suzane e com outros colegas, que nós precisamos de rever as diretrizes curriculares nacionais. Sabe por quê? Se nós olharmos, eu estava outro dia fazendo essa análise, se nós pegarmos as diretrizes curriculares nacionais, vamos pegar o elenco de cursos que as diretrizes curriculares saíram na mesma época, né? Vamos dizer, em 2001, né? Filosofia, ciências sociais, história, etc., biblioteconomia, arquivologia, museologia, serviço social. Cara, se nós olharmos as competências e habilidades, todos apontam, né, a mesma coisa, ou descreve a mesma coisa, que o cara tem que estar preparado para o mundo do trabalho, que o cara tem que ter resiliência, não exatamente essas palavras, que o cara tem que ter análise e síntese, que o cara tem que ter não sei o que, assim, não tem praticamente nada diferente, né? Fala um pouco de flexibilização curricular, disso, daquilo, mas qual é o diferencial? O que é importante? Então, assim, apesar dos pesares, Marta, eu acredito que o corpo de conhecimento teórico-metodológico que nós trabalhamos nos cursos de graduação, primeiro na biblioteconomia e depois na arquivologia, mais recentemente na museologia, ele é muito sólido, né? Então, assim, essas teorias que eu falei para vocês, nós fizemos há pouco tempo um seminário, né, Memória e História da Organização do Conhecimento no Brasil, e até a Maria Ângela Fujita, né, participou, né, apresentando aí a Organização do Conhecimento na Unesp. Gente, nós citamos praticamente os grandes caras, né, no país e no mundo, né? Nós apresentamos as mentalidades que forjaram a classificação, indexação e organização do conhecimento, né? No mundo e no Brasil e no mundo. Então, os fundamentos, eles estão aí, né? Tanto que muitos da ciência da computação começaram a utilizar a teoria do conceito e a teoria da classificação facetada para poder fazer alguma formalização, porque tínhamos ali uma base sólida de conhecimento científico, né, de princípios, né, já consolidados e utilizados em qualquer ambiente. Eu me lembro que em 2005 eu fiz quando eu defendi minha tese de doutorado, Edberto acho que defendeu antes, né, de mim, e trabalhou também, acho que a Johanna foi a orientadora dele, se eu não me engano, e ele trabalhou também com a recuperação da informação, né? A minha tese foi sobre a organização do conhecimento para a recuperação da informação em ambientes virtuais, né? E o que eu consegui colocar ali em 2005 é que esse corpo de conhecimento, essa é a minha hipótese, né? O corpo de conhecimento teórico-metodológico nós utilizávamos para a organização do conhecimento em ambientes tradicionais, como chamaria o nosso querido Pierre Levy, eles são válidos, né? Eles também são perfeitamente utilizáveis em ambientes virtuais, né? Claro que nós precisamos de algumas estratégias, né, de algumas ferramentas, que também a tecnologia de lá para cá se desenvolveu bastante, né? Então, eu me lembro, quando eu li a primeira vez, né, um artigo do Tim Berners-Lee, né, sobre a web semântica, a web 2.0 e por aí vai. Então, assim, mas tem muita coisa que precisa ser... aquela história, né, num projeto pedagógico, né, que nós temos lá o ato situacional. Então, é o que a gente está tratando agora, né? O ato situacional, a partir dessa sua pergunta, né? O ato conceitual e o ato operacional é que eu acho que está pegando um pouco, né? Porque a situação nós já conhecemos. Então, eu acho assim que nós temos que ter mais dispositivos bem estabelecidos, bem conceitualizados e fazermos com que eles sejam operacionalizados, né, na matriz curricular dos cursos existentes, né? E aí sim, então assim, nós temos aí muitos cursos que não têm laboratórios decentes, né?
não tem máquinas, softwares, etc. E está cada vez mais difícil, porque mesmo que antigamente nós pensávamos assim, não temos orçamento nas universidades, vamos fazer o quê? O que nós fazíamos, né? Todos os professores, pesquisadores apresentavam projetos de pesquisa a uma agência de fomento e implantavam um laboratório no seu instituto. Hoje em dia não dá mais para você fazer isso. Sabe? Nós não temos orçamento nas universidades, o governo não quer saber mais da gente, está uma coisa horrível, é um negacionismo só, então nós não podemos fazer certas coisas. Por exemplo, eu concorri a uma bolsa de pós-doc, né? E a CAPES cortou. Eu logrei êxito, né? Comecei a fazer meu pós-doc sem bolsa, porque a CAPES cortou a bolsa. Então, eu fiz o pós-doc, o edital era com bolsa, eu fiz sem bolsa, porque nós não tínhamos mais orçamento, né? Para poder sustentar isso. Então, assim, é uma loucura. Então, assim, fazermos todas essas alterações, modificações, super importante, pertinentes, mas nós também temos que pensar na infraestrutura. Né? Na infraestrutura. Eu estou lá agora esse semestre, né, só para falar por baixo, né? Nós trabalhamos, né, com aulas remotas, assim como vocês, vários, né? Então, eu usei o DCC online, né? A CDU online. E também, né, alguns extratos, né, que nós tínhamos. E o que aconteceu? Não podemos dar aula de Sistema de Organização do Conhecimento 1. Por quê? Em Sistema de Organização do Conhecimento 1, nós ensinamos a trabalhar a CDD. Nós não conseguimos fazer a assinatura do WebDewey. Então, na pandemia, 2020 ficou parado. Né? 2019 já tinha expirado, né? Então, em 2020 iria renovar, não conseguimos renovar. Em 2021 estamos na metade, não renovou. Ou seja, os alunos estão sem aula de CDD. Tá? Porque não tem assinatura do WebDewey e não tem como você fazer isso com ela impressa, porque nós não estamos nesse momento. Então, assim, é um conjunto de ações que são necessárias, mas nós também precisamos ter uma infraestrutura, né, tecnológica para dar conta disso. Eu, quando comecei a usar esse software, Proteger, lá no tempo que eu falei, em 2000 e alguma coisa, 2006, 2007, você veja, eu não tinha uma máquina que suportasse, né, rodar o Proteger. Agora você vê se tem cabimento. Né? Não tinha uma máquina, eu tinha que ir para a escola, para outro laboratório, em outro prédio, para poder rodar, e tinha que pedir permissão a não sei quem, a não sei quem, não sei quem. Quando eu consegui instalar, tinha lá um protocolo, né, que a cada semestre tinha que fazer uma limpeza nas máquinas. E aí desinstalava o raio do Proteger. Eu não aguentava mais instalar aquilo só para ter uma ideia. Desculpa aí que eu me alonguei na resposta, mas é complicado. Obrigada, Marcos, mas é bem isso. Eu acho que você apontou bem, você traz bem para a gente, né, a sua reflexão, que em termos de fundamentos, né, de concepção de teorias, nós temos muita coisa e é sólido, realmente eu concordo com você. Acho que falta mesmo esse ato operacional aí, de trabalhar um pouco mais essas matrizes, né, e fazer com que esses conteúdos sejam mais bem trabalhados, né? E os laboratórios, evidentemente, são fundamentais nesse sentido, os softwares, os recursos informáticos, né, em geral, né? Verdade. Deixa eu abrir, pessoal, alguém que gostaria de comentar, fazer alguma pergunta para o Marcos sobre a pesquisa, sobre o que ele nos apresentou? Uma pergunta que eu saiba responder, gente. O pessoal está quieto hoje, está todo mundo quieto aqui. Deve estar todo mundo cansado. Wilson, pode falar, Wilson, por favor. Não, desculpa, acho que o Cláudio perguntou primeiro. Desculpa, Cláudio, eu não vi, eu só vi o Wilson. Então, Cláudio e depois o Wilson. Ele tinha colocado a pergunta aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo localizar. Cláudio, professor, o senhor já utilizou técnicas de clustering para fazer classificação por gêneros ou para outro tipo de classificação? Se não, seria interessante usar essa técnica ou não? Aí está pedindo para a Marta fazer a pergunta. Então, Cláudio, sim, eu fiz uma vez, porque assim, na iniciação científica, vou voltar lá no meu... Eu estou assim na fase de fazer meu memorial, né, para professor titular. Então, eu estou relembrando um monte de história, coisa que eu já escrevi no memorial, estou lembrando. Eu lá assim, eu quando era da graduação, eu comecei pela bibliometria,
né? Então, eu fui bolsista de iniciação científica da Clarice Letari de Souza, lá na UF, só que era um projeto da Júlia Taborda de Figueiredo, da Unirio, que era da área de bibliografia. Então, elas tinham um projeto que era acoplamento bibliográfico da literatura brasileira em ciência da informação, em biblioteconomia e ciência da informação. E aí, eu e a Rosanita Arilonte, que hoje está lá no Espírito Santo, nós éramos bolsistas IC, do CNPq. E aí, nós começamos a fazer essa análise. Minha gente, vocês não vão imaginar. Nós tirávamos cópia da primeira página do artigo, recortávamos o título, recortávamos o nome do autor, colávamos na ficha, ou fazíamos a referência numa ficha. Depois, nós íamos até as referências, que na época a gente chamava de bibliografia ou referências bibliográficas, no final do artigo. Recortávamos cada referência. E aí nós fizemos uma base de citados e citantes. Então, era, né, esse trabalho de acoplamento bibliográfico. E aí eu me lembro que naquela época nós começamos a estudar um pouco bibliometria, né? E aí depois, mais adiante, indexação automática, mas só que nós não tínhamos computador para fazer isso não, gente. Era uma caixa de sapato, as fichas, né? Ficha assim desse tamanho, uma caixa de sapato, aquilo tudo ali anotadinho. Olha, quando aquela caixa de sapato virava, que saía tudo da ordem, era um Deus nos acuda, era um inferno. Aí, depois, quando eu tive conhecimento de alguns softwares, né, eu comecei a ficar mais... Depois, né, muito tempo depois, eu comecei a verificar alguns softwares. E eu me lembro que tinha um, não me lembro agora o nome, que fazia essa análise cluster, né? Fazia essa, porque é uma forma também, né, de trabalhar a indexação automática, né? E aí você... Eu me lembro que o software fazia essa análise de clustering. Nós, inclusive, eu e o Samantha conversamos, né, sobre isso, mas isso aí já seria, vamos dizer assim, um outro trabalho que poderia dar aporte a esse que nós estamos fazendo, né? Porque nesse nós estamos focados nas ontologias, né? Mas, claro que a análise de clustering, ela nos dá um cenário, né, relativo, quer dizer, ela nos dá uma amostra, né, dos gêneros, né, existentes, né, por exemplo, nos jogos eletrônicos, sem sombra de dúvidas. Obrigado aí pela pergunta. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Marcos, pela resposta. Wilson, por favor. Boa noite, professor Marcos. Boa noite, Wilson. Professora Marta, demais companheiros e companheiras. Parabenizar o professor Marcos pela apresentação, pela pesquisa. E só voltar um pouco antes, né, na semana passada, o professor Marcos fez uma mediação, né, no evento do CEMOC, e eu acompanhei, foi a apresentação do professor José Augusto, da Natália Tognoli e da Sueli Milani. Isso. Então, na apresentação, o senhor discorreu sobre a questão da organização do conhecimento, né, a classificação. Eu, particularmente, trabalho com a organização do conhecimento no contexto da arquivologia. Ótimo. E trabalho com a classificação, né, só que é a classificação arquivística. Eu gostaria de saber se o senhor poderia fazer algum comentário sobre essa relação, por favor. Então, claro que posso. Olha só. Obrigado aí pela pergunta, né? Porque essas perguntas nos ajudam a refletir, né, sobre determinadas questões e nos colocarmos aí, né, no mundo, na vida, na ciência, né? Então, elas são bastante interessantes. Então, eu fui professor, né, sou ainda, né, de vez em quando, no curso de arquivologia, né? Porque depende, que são 3 professores que trabalham com organização do conhecimento, como nós chamamos na Unirio, nós trabalhamos aí esses fundamentos, né? Eu, a professora Brisa e a professora Tatiana Almeida. E também a professora Ludmila Guimarães. Então, nós 4 nos revezamos aí dando aula, né, de organização do conhecimento 1, organização do conhecimento 2, sistema de organização do conhecimento para a licenciatura e sistema de organização do conhecimento 1 e 2 para o bacharelado, e mais a disciplina tópicos especiais em organização do conhecimento. O que eu vejo é o seguinte: a arquivologia, durante um certo tempo, quer dizer, eu vou começar do começo. Na arquivologia, nós temos aí uma diferença no uso da classificação, né, que nós utilizamos na biblioteconomia. Por quê? Porque na biblioteconomia, os documentos, a informação, de um modo geral, ela é universal.
Então, por isso que nós temos, por exemplo, instrumentos de representação ou sistemas de organização do conhecimento que possam dar conta, entre aspas, porque nunca dá, né, nunca dão, da representação e organização do conhecimento de tudo que foi produzido pela humanidade, a princípio, tá? Por quê? Por exemplo, uma obra de Jorge Amado, ela vai ser a obra de Jorge Amado no país e no mundo. O conto, o espelho, dentro de Machado de Assis, apesar de ser vertido para outras línguas, ele vai ser um conto brasileiro sempre, né? Difícil. Então, quando eu faço uma representação, por exemplo, de pion, né, que é uma partícula elementar, né, estudado dentro da física das partículas, vai ser pion sempre, não vai mudar. Agora, a informação, o conhecimento registrado na arquivologia, na arquivística, é um tanto quanto diferente. Por quê? Porque é orgânico, né? Eu não posso dizer que é universal, porque aí faz parte, né, é um documento que é peça de um processo, que faz parte do dossiê, que está dentro de um conjunto, né, como é documental. Então, eu não trabalho aquele documento isolado, eu trabalho sempre com a visão de conjunto. Tá? Mas por quê? Porque aí é importante saber a proveniência, né? Aí temos também a teoria das 3 idades, etc, etc. Na biblioteconomia não, é o que está ali, tá? Independente, claro que nós precisamos considerar, como diria Anice Figueiredo, Vossa Excelência o usuário, né? Então, nós precisamos considerar as comunidades, os grupos, né, que irão utilizar aquela informação, seja um público de unidades de formação universitárias, especializadas, uma base de conhecimento numa empresa, né, por exemplo, quando nós trabalhamos gestão do conhecimento, inteligência competitiva, a informação para a tomada de decisão. Então, são, né, coisas distintas, mas aí, por exemplo, numa empresa, numa organização, eu vejo que a biblioteconomia, a arquivologia, a ciência da informação, a ciência da computação, a administração estão juntas, né, concorrendo para alcançar um objetivo comum, que é melhorar o posicionamento daquela organização no mercado, por exemplo, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é eu trabalhar só numa instituição arquivística, onde eu tenho que considerar, né, uma série de características daquele documento, naquele arquivo, porque uma instituição arquivística ela é responsável pelo documento que gera e pelo documento que recebe. Então, é diferente, por exemplo, na biblioteca que eu tenho aquele documento e aquele documento é universal. Então, devido a essas características, eu já andei verificando aí algumas coisas. E fora também o seguinte, que nós temos aí na arquivologia a classificação e o arranjo, né? Então, isso já também diferencia um pouco. Então, apesar de nós podermos utilizar alguns princípios, né, como eu já vi aí numa obra, né, isso é chato, uma obra sobre classificação na arquivologia, que é toda da biblioteconomia, por exemplo, né? Não estou aqui com reserva de mercado, nem com bairrismo, nada disso não, pelo amor de Deus, tá? Mas, assim, só para a gente saber como que se apropriam, vamos dizer assim, do conhecimento. Só que, muitas das vezes, a forma com que se trabalha a classificação na biblioteconomia não é a mesma que se trabalha na arquivologia. Então, há de se ter um cuidado, né, com a aplicação de determinados princípios, determinadas teorias, né, da classificação para a arquivologia. Mas, assim, há de se destacar também a projeção que a arquivologia está tendo no âmbito ou no domínio, né, da organização do conhecimento, inclusive na ISCO. Então, por exemplo, nós temos aí o Tiago, né, o Tiago Barros, né, que é vamos dizer, desculpa, em relação a mim, é um garotão, né, um garotão. Então, o Tiago conseguiu também, junto com a Natália, né, a Tonholi, o Zé Augusto também, uma projeção da arquivologia. E, gente, aqui eu não estou floreando, não, tá? Isso graças ao excelente trabalho que é feito no programa de pós-graduação da Unesp, tá? Então, a Unesp, ela tem um papel fundamental nessa projeção da arquivologia na organização do conhecimento. Se nós olharmos as teses e dissertações, né, e assim, eu falo sem ter feito a pesquisa, tá? Sem ter feito o levantamento na biblioteca de dissertações e teses, na biblioteca estadual, mas assim, pelo conhecimento que eu tenho dos pesquisadores, dos colegas da Unesp e dos seus orientandos, né? Então, eu, como participo aí da ISCO Brasil, da ISCO Internacional, eu tenho visto isso, né? Por exemplo, quando queria se imaginar
que existiria um dossiê sobre arquivologia na ISCO Internacional. Tiago conseguiu isso. Então, a arquivologia tem essa projeção, né? Tem essa projeção graças a esses trabalhos que estão sendo feitos e que cada vez que eu avalio, né, ou assisto algumas apresentações, quer seja no GT2, né, do ENANCIB, ou nos congressos da ISCO brasileira ou da ISCO internacional, eu tenho visto, né, esses trabalhos da arquivologia, ou tangenciando, né, a arquivologia e a organização do conhecimento, que são muito interessantes, né? E existe essa conexão. Sabe por quê? Porque o que nós organizamos é o conhecimento, sobretudo o conhecimento registrado. Então, esse conhecimento registrado, ele existe na ciência da informação, na arquivologia, na biblioteconomia, na documentação e na museologia, né? Então, quer dizer, o patrimônio, né, material, o patrimônio imaterial, o patrimônio bibliográfico, o patrimônio informacional, ele está aí, né, carecendo de ser organizado. E isso, né, tanto a arquivologia quanto a biblioteconomia faz muito bem, né? Elas fazem, né, esse trabalho muito bem. Tá? Espero ter aí contribuído aí para algumas reflexões suas. Obrigada, Marcos. Obrigada, Luiz, pela pergunta. Valeu. Bom, gente, vamos assim agradecer ao Marcos por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, Marcos. Olha, realmente uma pesquisa muito interessante. Espero você falou que vocês estão dando continuidade, né? Isso. A essa pesquisa. Não parem, porque a contribuição é muito grande. Sim. E, obviamente, isso que vocês estão trabalhando pode depois ser utilizado, né, ou ajustado para uso em outras mídias, né? Muito legal. Parabéns mesmo pela pesquisa, viu? Valeu, e muito obrigada por estar aqui, viu, Marcos? Eu é que agradeço. A primeira vez que eu trabalho no Corpus Christi. Mas olha... Eu até fiquei em dúvida, sabia, Marta? Eu falei assim, será que é hoje mesmo? Eu falei assim, caramba, eu vou perguntar. Mas aí você respondeu que sim, eu falei assim, então vamos lá. Não, porque assim, aqui no estado de São Paulo, puxaram o feriado, a gente ficou perdido com essa história de feriado. Eu sei. Porque puxaram, aí a gente, vai ser feriado, não vai ser feriado, ninguém mais sabe nada, porque ficou uma loucura, né? Então eu falei, vou manter, porque enfim, né? Claro. Mas tá bom, Marcos, valeu, muito obrigada. Eu é que agradeço. Um abraço aí para os colegas, né? Da Unesp, outros colegas, Edilberto, parabéns aí. Pô, adoro vocês aí da Unesp. Mariana, é sempre maravilhoso aprender com você. Marcos, eu aprendo com todo mundo. Oswaldão, meu grande amigo. Muito bom. Valeu. Esse trabalho é bom, hein? Muito bom. Tchau, pessoal. Tchau, Marcos. Tchau, valeu. Boa noite. Valeu. Tchau, Edilberto. Abraço. Valeu. Tchau. Valeu. Obrigado. Beijo.